Bom dia, caríssimo Padre Aldecir, o diácono José Otávio, as irmãs. Hoje, para nós, católicos, cristãos, é um dia de nos alegrarmos por celebrar o dia dedicado à Mãe de Jesus e Nossa Mãe. E mais ainda, pelo fato de ser a padroeira do Brasil, a padroeira do nosso país. E assim é motivo de recorrermos a ela, pedindo a sua intercessão para que o nosso país continue, apesar de tantas situações, com certeza, que não são do agrado dela, nem do seu filho, de atitudes daqueles que se diz até católicos, cristãos, mas nem por isso a ação e a proteção de Deus, de Jesus e de sua mãe deixa de acontecer sobre nós, e assim nos livrando de tantos males, de tantas ações do inimigo, como nós temos acompanhado nos últimos anos, nos últimos meses, né? De situações que nos entristecem, de pessoas, de povos, de governantes, né? De destruição. E assim, poderemos perguntar-nos aquilo que Nossa Senhora representa para mim. Falar de mãe é falar de alguém que é tão próximo de cada um de nós, a qual nós amamos. Se nós temos um carinho especial pela nossa mãe, que Deus deu aqui na terra, quanto mais a mãe do céu. E assim, devemos ser gratos a Deus por termos uma mãe e ela ser solícita para com o seu povo, para com os seus filhos. E assim nós acompanhamos quantos títulos são dados a Nossa Senhora. Já diz Roberto Carlos, né? Mas todas as Nossa Senhora são a mesma Mãe de Deus, né? São manifestações recorridas a ela e serão atendidas. Na minha cidade, o bispo, que hoje é emérito, quando termina a missa, ele sentiu no seu coração um forte desejo, quando Jesus pedia que à frente, um morro, fosse construído ali um santuário dedicado à sua mãe. E isto ele sentiu forte, e poucos dias depois procurou ter conhecimento do dono daquele morro, e poucos meses já começou a construir o acesso, e lá construiu um centro de peregrinação, um santuário, onde tem uma visão todo o sertão. E então ele orava ao Senhor, pedindo a iluminação, que viesse um nome que pudesse ser dedicado à sua mãe. E aí ele acordou, trazendo consigo o pensamento de ser construído um santuário à Nossa Senhora Imaculada, Rainha do Sertão. E aí foi o nome dado a Nossa Senhora naquelas circunstâncias, e a qual também veio em mente a imagem a ela dedicada. E aí foi construída, e aí temos
a imagem e a invocação a Nossa Senhora Imaculada, a Rainha do Sertão, Rainha de todo aquele sertão, de todo aquele povo. E o interessante é ver que cada pilares tem uma imagem de uma padroeira de um país. E quantos países lá estampado nas suas imagens que tem Nossa Senhora como padroeira. Se tem como padroeira é porque tem aqueles que são devotos, aqueles que reconhecem e aquele que tem a sua estima, o seu carinho, o seu afeto a Nossa Senhora. Diga o que quiserem, fale o que quiserem, haja como queiram, mas ela não vai deixar de ser aquilo que ela é. Mãe nossa, mãe de seu filho Jesus, que foi aquilo que foi concedido a ela. Não foi ela que foi ao encontro de Deus para receber tamanha graça, mas ela foi escolhida, ela foi merecedora, ela foi merecida de receber aquela graça, de receber aquela função. E assim, nós temos a alegria de celebrar, de festejar e assim de ter a graça de ter Nossa Senhora Aparecida, padroeira de cada um de nós, padroeira do nosso povo. E nós sabemos muito bem da história, do surgimento de Nossa Senhora Aparecida, e isso mais ainda nos motiva mais fortemente, fala em cada um de nós, por podermos recorrer sobre a sua proteção, sobre a sua intercessão. E assim, através das leituras que hoje nos faz voltarmos a Nossa Senhora, e na primeira leitura do livro de Esther, vejamos o que a rainha, o que o rei se manifesta para que ela possa, dando a ela a oportunidade dela fazer um pedido a ele, imaginando que fosse pedir riqueza, pedir tantas outras coisas, mas aquilo que ela desejou, o pedido que fez para que protegesse, para que o seu povo continuasse a viver. Vejamos qual a atitude que ela fez. Esta ação que ela fez, nós, na igreja, aplicamos que ela intercedeu ao rei junto ao seu povo. E aí, aonde vem o poder da intercessão. E acompanhamos também no Evangelho aquilo que aconteceu em Caná da Galileia, aquela atitude de Maria, quando ela percebeu, pois era comum em festas, em comemorações, em casamento, ter o vinho. E ela, gentilmente, ela percebe que o vinho não será suficiente para a festa. Como algumas situações de festa, acontecem algumas inquietações. Será que vai dar uma comida? Será que tudo aquilo que foi preparado será suficiente para os convidados? Porque senão acontece um constrangimento. Nossa, foi convidado as pessoas, mas a comida não foi suficiente. E assim, a mãe de Jesus recorre a Jesus, né? E ele disse: mulher, por que me diz isto a mim?
minha hora ainda não chegou. E então ela disse aos que estavam servindo: fazei tudo o que ele vos disser. Então ela intermediou e ela fez chegar ao conhecimento de Jesus aquilo que viesse a acontecer. Então encheram ali as vasilhas de água, e que esta água foi transformada em vinho. E a peculiaridade disto é que era um vinho melhor do que aquele que estava sendo servido. Nós sabemos, e quem entende de vinho, que você tem uma variedade de vinho, uma variedade de preços, de R$ 5 até, não sei, 300, 400, 500 reais, você compra uma garrafa de vinho. Claro que aquele de R$ 5 é uma qualidade baixíssima, né, do teor de vinho. Já aquele de um valor bem elevado tem uma degustação, tem um gosto bem diferenciado. Então, depois serviram aquele vinho melhor. E aí, mas todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Então, este foi um dos primeiros sinais, né, que o Evangelho de São João tem essa peculiaridade, né, de falar em sinais, mas que são os milagres acontecidos e feitos por Jesus. Então, Jesus, que ali neste milagre, à vista de todos, e todos puderam perceber, né, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus realizou. E mais uma vez, a atitude de Nossa Senhora ali foi de intermediar, foi de interceder a Jesus por aquele povo naquela ocasião, naquela festa, né? E ela não fez muito alarme, ela não fez muitas atitudes, mas apenas acenou algo que pudesse vir a acontecer, e ela agiu. Ela não fez, mas ela fez aquilo que poderia ter feito, levar até o conhecimento, até aquele que foi, que era e que é capaz de fazer. Então, ela fez e continua fazendo hoje aquilo que compete a ela. Ela não faz, mas ela leva a quem é capaz de fazer até o seu filho. Então, quantos de nós que recorremos a Nossa Senhora, recorremos a ela, apresentando, colocando diante dela situações nossas, ou situações que apresentamos, fruto da nossa oração, fruto de nossas necessidades, para que ela possa recorrer a seu Filho Jesus. Então, ela age em nós desta forma, desta maneira, intercedendo e apresentando a seu Filho Jesus pela necessidade do seu povo, pelas nossas necessidades. Portanto, meus irmãos e irmãs, procuremos sempre mais amar Nossa Senhora, e bem como o seu Filho Jesus, porque ela tem esta função de apresentar seu Filho Jesus a todos nós. Então, por Maria, por Nossa Senhora, cheguemos, porque ela aponta para fazer tudo o que ele vos disser. Então, ela dá aí o suporte,
então ela dá a orientação, então ela apresenta a solução daquilo que poderia vir a acontecer. E ela continua fazendo isto, dizendo também isto para nós: fazei tudo o que ele vos disser, o que Jesus tem para nós. Então, que possamos, através desta orientação, que através desta ajuda de Nossa Senhora, que possamos ser fiéis ao seu Filho Jesus, ser fiéis àquele que Deus tem colocado através dela para ser o nosso Salvador, para nos salvarmos. Por isso que não venhamos a fraquejar e a desanimar da nossa caminhada, mas confiemos sobre a proteção de sua e nossa mãe e de seu Filho Jesus, para todos e cada um de nós. E assim também, neste dia, a qual é dedicado a todas as crianças, rezemos pelas nossas crianças, rezemos por aquelas crianças que sofrem, rezemos por aquelas crianças que não têm um lar, que não têm uma família constituída, que sofrem, que sentem ausência paterna ou materna, ou que não são bem cuidadas, ou que estão sofrendo, e aquelas também que são bem acolhidas no seu lar, na sua família. Que Nossa Senhora abençoe a todas as crianças e a todo o povo brasileiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.